Buenas, tchilocos! Como é que estamos? Tudo bem? Voltamos, dando continuidade às nossas aulas, né? Hoje nós temos aí a chamada ligação covalente, né? Acabamos de ver a ligação iônica, agora precisamos ver essa outra ligação que é chamada ligação covalente. E aqui, pessoal, dentro da chamada ligação covalente, mas nós temos que continuar com o mesmo entendimento que tínhamos antes com relação à ligação iônica. A ligação covalente acontece entre não metais e acontece para quê? Para que os átomos adquiram estabilidade, para que os átomos fiquem no último nível com 8 elétrons, né? Ou seja, seguindo a regra do octeto. Tirando alguns casos que nós vamos ver, que não respeitam o octeto, apareceu lá um átomo lá atrás no exercício, que era o boro. Mas aí, esses casos, nós vamos, né, falar para vocês os principais pelo menos. E a família B, lembrando, né, que não respeita o octeto. Então, trabalhamos com os elementos das famílias A, e dentro da família A, algumas exceções. Então, a ligação covalente ocorre entre átomos que querem ganhar. Se ocorre entre átomos que querem ganhar, obviamente, né, pessoal, um não vai perder para o outro. Né? Então, a ligação covalente se caracteriza pelo compartilhamento de elétrons, enquanto que na iônica a ligação se caracterizava pela transferência de elétrons de um átomo para outro, que é compartilhamento de elétrons. Então, nós vamos ter ligação que ocorre entre ametal e ametal, basicamente é isso. Ametal, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Mas se você considerar que hidrogênio é um ametal, eu não preciso falar. É ametal, acabou. E aí está incluído o hidrogênio. E também não precisava falar dos semimetais, porque nós vimos quando estudamos tabela periódica que não existe mais semimetal. Alguns dos semimetais passaram para o grupo dos ametais, e estes vão fazer ligação covalente. E os outros para o grupo dos metais, e esses vão fazer ligação iônica, basicamente. Tudo bem? Então, a ligação covalente se dá entre átomos que querem ganhar elétrons, e esses átomos são os ametais. Esses aqui querem ganhar elétrons. Então, olha na tabela, você vê lá quem são os ametais, mais o hidrogênio, né, que pode ser considerado um ametal. Então, quando eu falo em ligação covalente, é muito importante que a gente entenda o que significa elétron de valência. Valência, pessoal, que nós já falamos lá atrás, valência indica ligação. Quando você ouve dizer que carbono é tetravalente, o que significa? Ele faz 4 ligações. Então, quando se fala em valência, está se falando ligação. E quando se fala em camada de valência, está se falando camada que participa das ligações. E qual é a camada que participa das ligações? A última camada. A última camada de um átomo é sempre a camada que vai fazer as ligações, né, acontecerem, vai fazer as ligações químicas, que é a chamada ligação, a camada de valência, a camada de ligação. O nome está dizendo camada de valência. Então é aí que as ligações ocorrem. Então vocês têm que entender que todos os elétrons que estão nesta camada, eles são de valência, ou seja, são de ligação. Todos eles podem fazer ligação. Não tem que fazer ligações, mas podem. Então, o hidrogênio faz uma ligação, só tem um elétron de valência. O carbono faz 4. Agora, atenção, o nitrogênio tem 5 elétrons no último nível. O que o nitrogênio quer? Quer fazer 3, mas pode fazer 5. O oxigênio é da 6A, quer fazer 2 para ficar com 8, mas pode fazer 6, porque todos os elétrons são de valência. Família 7A pode fazer 7, é isso que nós vamos começar a mostrar para vocês, a possibilidade que esses átomos têm de fazer mais ligações do que aquilo que a gente espera que faça. Então quer dizer que eles podem extrapolar o octeto. Eles não vão fazer necessariamente para ficar com 8. Casos em que eu falei para vocês que não respeitam o octeto. Então, você tem que saber que sim, isso é possível. Então, começamos com a molequinha mais simples de todas, que é o hidrogênio, onde você tem um H que vai ligar com um H. O que o H quer? H quer ganhar 1. O
que vai ligar com outro H que quer ganhar um. Se ambos querem ganhar um não vai perder para o outro. Então, o que eles fazem? Eles compartilham um par. E esse par de elétron compartilhado conta para os dois. Ó. O hidrogênio que tinha um passa a ter dois e o outro que tinha um também passa a ter dois. Ó. Então, quando a ligação covalente ocorre, pessoal, nós vamos ter o orbital do átomo, que nós chamamos de orbital atômico, interagindo com o orbital do outro átomo. Então, são dois orbitais atômicos que vão fazer ligação entre si. Então, o que vai acontecer? Esse núcleo desse átomo vai atrair também o elétron do outro átomo. E esse núcleo desse vai atrair aquele também. Lembre-se que dentro de um mesmo orbital cabe no máximo 2 elétrons. Então, eu vou formar aqui um novo orbital, que deixa de ser orbital atômico e passa a ser um orbital molecular, que nós chamamos de orbital molecular sigma. Essa letra é a letra S no alfabeto grego. Sigma por quê? Porque os orbitais estão se sobrepondo, estão fundindo, estão interpenetrando. Então, uma ligação sigma, orbitais do mesmo eixo, do tipo, nesse caso, SS. E por que é uma sigma SS? Porque é uma sigma entre o orbital S do hidrogênio e o orbital S de outro hidrogênio. Então, nós temos orbitais aqui que estão fazendo ligação, que são chamados de orbitais ligantes. Depois você vai ver lá na química inorgânica também, que para cada orbital ligante tem o chamado orbital antiligante, né? Em função dos diferentes spins. Então, se eu considerar que os spins aqui são iguais, ó, esses orbitais não fazem ligação entre si. Para que a ligação ocorra, tu tem que ter ali orbitais fazendo ligação com spins opostos. Então, esses aqui seriam antiligantes. Tu não liga com outro porque tem o mesmo spin. Tem que ser spins diferentes. Então, nós vamos ter aqui uma sobreposição de orbital formando esse chamado, de novo, ó, orbital molecular sigma do tipo sp. Então, sempre que tu faz ligação entre esses átomos, tu tem que saber que há um equilíbrio de forças aqui de atração e repulsão. Ó. Força de atração. Núcleo atrai o elétron dos dois átomos. Isso é uma força de atração. Tudo bem? Outra força de atração. Quando você tem esses spins invertidos, o spin é o sentido de rotação. Indica que o elétron está girando num sentido. Para fazer ligação, você tem que ter dois átomos que têm spins opostos. Aí o que acontece? Se um gira num sentido, o outro gira no sentido contrário. E elétrons girando em sentido contrário, quer dizer que estão criando os campos magnéticos opostos que se atraem. Então, nós dizemos que a ligação iônica é de natureza eletromagnética, enquanto que a ligação, a ligação covalente é de natureza eletromagnética, enquanto que a ligação iônica é de natureza eletrostática. Não que não existam aqui forças de atração eletrostática. A atração próton-elétron é uma atração eletrostática, que é uma atração de carga. Mas também existe atração eletromagnética, que são campos magnéticos opostos que se atraem. Tudo bem? Então, essa é a natureza mais evidente da ligação, chamada ligação covalente, natureza eletromagnética. Então, ó, força de atração, núcleo, elétron, que é uma eletrostática. Força de atração, campo magnético de um atraindo o campo magnético de outro. Agora, e a repulsão? Existe repulsão núcleo-núcleo, porque os núcleos são positivos. E existe repulsão elétron-elétron, porque os elétrons são negativos. Então, para que essa ligação ocorra, tem que existir um equilíbrio entre essas forças de atração e repulsão e uma distância máxima permitida, ou mínima permitida, dependendo de como é que você pensa, entre esses dois núcleos. Então, quando essa ligação ocorre, quando você pensa no gráfico de energia dessa ligação, ó, os átomos, ao se aproximarem, eles vão perdendo energia até que fazem a ligação e você atinge uma situação de energia mínima. Mas se você tentar aproximar mais esses núcleos, a energia vai subir, porque aí você começa a predominar as forças de repulsão. Né? Núcleo também, elétron, né? Dado que os elétrons são negativos. Então, sempre que essa ligação ocorre, você tem que entender que há uma combinação de forças aí de atração e repulsão, um equilíbrio entre essas forças
para que essa ligação aconteça. Então, você tem uma ligação H com H, essa é a chamada fórmula eletrônica, que estão representados os elétrons, né, também chamada fórmula de Lewis. Cada ligação dessas eu posso representar por um traço, e aí quando eu faço isso eu chamo de fórmula estrutural plana, e essa ligação é uma ligação sigma do tipo SS, porque é S do hidrogênio e S do outro. E quando eu represento apenas os átomos sem especificar a ligação, eu chamo isso de fórmula molecular. Então você tem que saber montar essas fórmulas todas de acordo com aquilo que vai ser pedido para vocês. Tudo bem? Agora vamos ligar o cloro com o cloro. O que o cloro quer? O cloro quer ganhar um elétron. Ele tem 7 no último nível. Se eu ligar um cloro com um cloro, eu estou ligando dois átomos que querem ganhar, assim como o hidrogênio. Só que o que está mudando aqui? Que no hidrogênio a ligação se dava entre orbitais S. E aqui a ligação vai se dar entre orbitais P. E o que muda é basicamente a forma do orbital. O S, lembre-se, tem forma esférica e o P tem forma de altere, forma de 8. Lembra lá? Mas a forma como nós explicamos a ligação é a mesma. Cloro tem 7, vai ligar com outro cloro que tem 7. Ambos têm 7, fazem entre si uma ligação. Esta ligação que ocorre entre eles é uma ligação covalente, porque está havendo compartilhamento de elétrons. E é uma ligação só, o que indica que essa ligação é uma ligação sigma. Sempre tiver uma só, é sempre sigma. Então, o cloro, quando vai fazer ligação, e veja por que é sigma, ele vai fazer ligação com um orbital que está incompleto, né? Vai montar esse orbital. Aí tu vai dizer, tá, professor, por que tu está montando o S e o P? Porque quem participa da ligação é o último nível. Lembra lá, é a camada de valência. Então, a gente sempre mostra a última camada. Então, tu vai ter 2 elétrons no S, que não querem fazer ligação, porque já está completo. Tu tem 5 elétrons do subnível P, distribuídos dessa forma. Lembra? Primeiro todos para cima, para depois botar para baixo. Então, sobrou aqui um orbital incompleto. E é esse orbital que quer fazer ligação, porque ele quer ficar com 2, não quer ficar com 1. Então, quando você vai mostrar essa ligação, você tem os eixos x, y, z, os orbitais x, o eixo x, não faz ligação. Por que não faz? Já está completo. O eixo y não faz ligação. Esse é um átomo de cloro, esse é outro átomo de cloro. Então, a ligação vai se dar no eixo z. Ó. E aí, o que acontece? Acontece sobreposição de orbital. Interpenetração de orbital, orbitais do mesmo eixo. Isso é ligação do tipo sigma. Sigma é isso. Ó. No inglês a gente chama isso de overlap de orbital. Então ocorre uma sobreposição, overlap de orbital. Então nesse caso nós temos uma ligação sigma acontecendo e é uma sigma do tipo PP. Por quê? Porque é o orbital P do cloro com o orbital P do outro cloro. No hidrogênio lá eram 2 orbitais esféricos, então lá era uma ligação SS, aqui é PP. Então essas são as respectivas fórmulas de cada, né, para esse composto que é o Cl2. Tudo bem? Mais, HCl. Agora eu vou ligar quem com quem? Hidrogênio com cloro. Hidrogênio que é H1, cloro que é H1, já vimos, né? Vimos H2, vimos Cl2, agora vamos fazer um com o outro. Como ambos querem ganhar um, vão fazer entre si uma ligação. Só que agora a ligação é entre o orbital S e o orbital P. S que está incompleto, P que está incompleto. Então, uma ligação sigma do tipo SP. Ó. Com as respectivas formas. Eletrônica, elétrons representados do último nível. Estrutural plana, ligação é um traço, ou simplesmente a fórmula molecular. Agora, como é que aconteceu a ligação? O hidrogênio que tinha um orbital incompleto vai ligar com o cloro, que também tem um orbital incompleto. Só que esse orbital é S, esférico, esse é P, altere. Então a ligação vai se dar entre o orbital S, uma esferinha, com o orbital P, que é um altere. Então ligação sigma, porque estão no mesmo eixo, sobreposição, fusão e interpenetração, sigma do tipo SP, porque é uma ligação entre o orbital S do hidrogênio e o orbital P do cloro.
Aliás, o hidrogênio é o único que faz ligação com o orbital S. Todos os outros, por enquanto, participam de ligação com os orbitais P. Tudo bem? Agora a molécula de água. O que acontece na molécula de água? O hidrogênio vai ligar com oxigênio. Então, H, que tem 1, liga com O, que tem 6 no último nível. Aí faz uma ligação. Só que o O quer fazer 2, não quer fazer uma. Então, tem que chamar o outro hidrogênio. Então, eles compartilham um par aqui e outro par aqui. Oxigênio que tinha 6 passou a ter 8. Hidrogênio que tinha 1 passou a ter 2. Então, nesse caso, eu tenho duas ligações sigma do tipo sp, que é o hidrogênio com oxigênio. Tudo bem? Segue a brincadeira. Agora, olha o oxigênio. O O vai ligar com o O. O que o O quer? O O que tem 6 vai ligar com outro O que tem 6. Então, o O quer fazer duas ligações. Então, faz uma, faz duas. Então, tem o O, dupla O. E se eu tenho uma ligação dupla, uma é sigma e a outra é π. Sigma do tipo pp, porque é o orbital P de um oxigênio com P do outro oxigênio. Agora, a π, gente, não precisa dizer que tipo é. Por que não? Π é o P no alfabeto grego. Quando eu falo ligação π, eu estou falando ligação P. Não existe π que não seja pp. Só pode ter ligação π entre o orbital pp. Não existe outra possibilidade. Então, falou ligação π, tu está falando ligação entre orbitais P. Agora, por que ela é diferente da sigma? Isso nós vamos ver agora na sequência. Tá? Então, aqui estão as respectivas fórmulas. Então, veja, o oxigênio tem 6 elétrons no último nível. Se ele tem 6 elétrons no último nível, ele vai ter no subnível P 2 elétrons desemparelhados. Aí são esses elétrons que vão fazer as respectivas ligações. Que são duas. Então, o que vai acontecer? Eixo X, PX, não faz ligação, já está completo. Quem vai fazer ligação vai ser o eixo Y e o eixo Z, mas veja a diferença. O eixo Y não tem como haver sobreposição de orbital, porque os eixos são paralelos. A sobreposição vai se dar no eixo Z. E sobreposição de orbital, como nós vimos, é a ligação sigma. Então, a ligação sigma é a ligação que está acontecendo no eixo Z e a ligação π é que está acontecendo no eixo Y. Então, veja a diferença entre as duas. A sigma é isso, sobreposição, fusão, interpenetração de orbital. A ligação π é uma interação paralela de orbital. Os orbitais interagem paralelamente. Considerando isso, então, gente, acho que dá bem para enxergar. Qual das duas é mais forte? A sigma ou a π? É óbvio, pela maneira como está acontecendo, pela interação que ocorre, é óbvio que a ligação sigma é mais forte que a π. Mais forte significa mais estável. Mais forte, mais estável significa mais difícil de quebrar e, consequentemente, menos energética, porque estabilidade e energia são inversamente proporcionais. Sempre que se falar estabilidade e energia é inversamente proporcional. Aquele que é muito energético é pouco estável, muito louquinho, não é estável. O cara mais estável é o cara mais tranquilo, que tem menos energia. Isso é estabilidade. Tudo bem? Então, cuida dessa relação. Então, sempre que acontecer uma reação química, por exemplo, quando vão se quebrar ligações de compostos, é mais fácil quebrar a π do que quebrar a sigma. Então, sempre quebra primeiramente a ligação π. Então, se tu tiver um composto que só tem simples, se tiver um composto que tem π, tende a ser mais reativo aquele que tem a π. Mais tarde vocês vão ver dentro dos compostos orgânicos, que isso é muito comum de aparecer, né? Tipo um eteno e um etano. Olha o nome semelhante. O etano só tem ligação simples, o eteno tem uma dupla. O eteno é mais reativo que o etano. Porque essa π da dupla é mais fácil de ser quebrada. Agora, muito cuidado! Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
Uma coisa é você falar, quem quebra mais fácil? A sigma ou a pi? A pi. Agora, quem é que quebra mais fácil? A simples ou a dupla? A simples. A simples quebra mais fácil que a dupla. Porque a simples tu tem uma só. A dupla são duas. Tá? Então não faça confusão aí. Ó. Cuidado com essa confusão que muita gente faz. Hein? Uma coisa é falar, quem quebra mais fácil? Sigma ou pi? Pi. Quem quebra mais fácil? Simples ou dupla? A simples quebra mais fácil que a dupla. Só tem uma, a dupla são duas. Tudo bem? Tá? Então cuida dessa diferença aí. Bueno, aí vem nitrogênio. Nitrogênio tem 5 elétrons no último nível, portanto ele faz 3 ligações. Então tem agora uma ligação tripla. Se eu tenho uma ligação tripla, como é que essa ligação se dá? Então basta você, ó, já deve estar imaginando aí, ó. Nitrogênio tem 3 elétrons desemparelhados. Então os 3 vão fazer ligação. A ligação vai se dar no eixo X, no eixo Y, no eixo Z. Agora eu vou mostrando para vocês, olha aí, ó, que ligação é essa aí? Essa ligação é sigma. Por que tu olha e tem que saber que essa é sigma? Porque houve ligação no mesmo eixo. Ligação, sobreposição, fusão, interpenetração. Agora, tem como os outros eixos fazerem o que esse está fazendo? Se eu mostrasse na mão aqui para vocês, ó. Deixa eu arrumar aqui, ó. Tudo bem? Com todo respeito, ó. Primeiro aqui, ó, a ligação se dá aqui. Tem como os outros eixos fazer o que esse está fazendo? Não tem, ó. Os outros eixos vão ficar entre si. Arminha aí, né? Ui, que nojo. Vai ficar entre si paralelos, ó. Essa interação paralela de orbitais é que nós chamamos de ligação pi. Então, entre dois átomos, pessoal, nunca mais do que uma pi. Desculpe aí, nunca mais do que uma sigma. Só existe uma sigma entre dois átomos. Se tiver mais, é pi. Então, essa é a sigma. Aí vai haver uma interação paralela entre esses e uma outra interação paralela entre esses outros dois. Então, a interação chamada sobreposição é sigma e as outras duas, consequentemente, são pi. Tudo bem? Então, nós temos aí, vejam, 3 tipos de ligação, simples, dupla e tripla. Não existe ligação quádrupla. Aí vai dizer, professor, mas o carbono não faz 4? Faz, carbono faz 4, mas não com outro carbono. É impossível fazer 4 ligações entre si, porque espacialmente não tem como isso acontecer. Ah, então, não existe quádrupla, é simples, dupla e tripla. Então, ligação simples. Ah, tá aí, um traço apenas. Ligação dupla, 2 traços. Ligação tripla, 3 traços. Que difícil. Agora vem lá, simples. Sigma, sempre sigma. E o tipo de sigma depende de quem está ligado. Essa é SS. Na dupla, uma é sigma, a outra é pi. E no caso, essa é uma sigma do tipo PP. A pi não precisa dizer, é sempre PP. E aqui, a do meio, a gente considera que é sigma, as outras duas são pi. Embora não existe nenhum lugar que diga que tem que ser assim. Tu tem que saber que se tiver 3 ligações, uma é sigma e as outras duas são pi. Por uma questão de organização, por uma questão de vício de uso, a gente considera que a do meio é sigma, as outras duas são pi. Tudo bem? Então, aí estão os 3 possíveis tipos de ligação que nós vamos ter. Simples, dupla e tripla. Agora, pessoal, temos que tomar cuidado que vem um outro tipo de ligação, que é chamado dativa. Ligação dativa. O que muda em relação ao que nós vimos até aqui? O que muda aqui na dativa, ao contrário da normal, na normal o que acontece? Ocorre um compartilhamento de elétrons, onde cada átomo vai entrar com um elétron para fazer o par compartilhado. Essa é a ligação covalente normal. Na ligação covalente dativa, um dos átomos entra sem nenhum elétron e o outro entra com os 2. Então, o par compartilhado vem de um dos átomos. Isso é ligação dativa.
que hoje em dia, se nós formos pensar em mecanicamente, né, falando aí, quantitativa, né, mecanicamente falando, na verdade, alguns consideram que essa dativa não existe. Né? Na verdade, o que vai acontecer vai ser uma ligação normal, mas isso eu vou falar com vocês aí na sequência para que você entenda como é que isso é possível. Né? Então, vejam cá, quando você vai fazer essas ligações, para você poder explicar isso de uma certa forma, a gente vai falar por enquanto nessa dativa, tá? Mas sabendo que pode não ser. Então, o S vai ligar com o O. O S tem 6 elétrons no último nível, o O também tem 6. Se um vai ligar com o outro, entre os dois, vão fazer duas ligações covalentes normais. Tudo bem, existe essa molécula, monóxido de enxofre, existe. Só que eu não quero monóxido de enxofre, eu quero dióxido de enxofre. E poderia querer ainda o trióxido de enxofre, SO2 e SO3. Como é que vai entrar outro O aqui, se já fechou o octeto? O O queria fazer as duas, fez, tem 8. O S queria fazer as duas, fez, tem 8. Como é que vai entrar mais um O? Aí é que entra o que eu falei lá no primeiro slide, pessoal. Os chamados elétrons de valência. Vou mostrar lá de novo para que você lembre o que eu falei. Quando eu falei disso aqui, se você voltar a fita aí, você vai ver. Eu falei lá para vocês que todos os elétrons que estão na camada de valência são elétrons de valência. Ou seja, todos esses elétrons podem fazer ligação. Não tem que fazer, mas podem. Então, um cara da 5A tem que fazer 3, mas pode fazer 5. Um cara da 6A tem que fazer 2, mas pode fazer até 6. Que troço isso aí. Então, é disso que estamos falando. Então, aqueles pares de elétrons que esses átomos, nós dizemos, têm no último nível, são elétrons de valência. Ou seja, são elétrons que podem ser utilizados para fazer ligação. Eles são elétrons de ligação. Isso é elétron de valência. Então, imagina que tu tem um oxigênio dando uma banda por aí, procurando um par de elétrons para poder satisfazer o seu octeto. Passa por aqui, enxerga essa molécula e diz: tchê, mas tu tem par de elétron aí sobrando. Sobrando como? Não, tem par de elétron disponível para fazer ligação. Deixa eu ligar contigo, diz o oxigênio. Ah, nesta linda historinha de amor. Aí o oxigênio, que está precisando de 2, se encosta aí e vai passar a usar também esses pares de elétrons aí que estão disponíveis, que são chamados elétrons de valência. Só que aí vem o detalhe. O oxigênio que está aí procurando 2 elétrons para ligar, ele vai ligar preferencialmente com quem? Com oxigênio ou com enxofre? Aí entra a tal da eletronegatividade. Qual deles está mais disponível? Então, se você lembrar da ordem de eletronegatividade, fui ontem no Clube Brasil e só comi Pizza Hut temperada, tu vai ver que o oxigênio é muito mais eletronegativo que o enxofre. Isso significa, então, que o par de elétrons do oxigênio está menos disponível que o par de elétrons do enxofre. Ou seja, esse par de elétrons está muito mais próximo do oxigênio do que esse par de elétrons está próximo do enxofre. Ou seja, esse par de elétrons está mais próximo do núcleo do oxigênio do que esse par de elétrons do núcleo do enxofre. Então, é mais fácil para o oxigênio que quer ganhar 2 elétrons para fechar o seu octeto, se aproximar do enxofre e passar a usar também o par de elétrons do enxofre. Então, esse par de elétrons que o enxofre tem, ele permite que o oxigênio use, compartilhando com ele nessa ligação. Então, olha o que aconteceu, olha a diferença. Na ligação covalente normal, cada átomo entrou com um elétron para fazer ligação. Na ligação dativa, um deles entrou com os 2 elétrons para fazer ligação. Tudo bem? Então, isso é o que nós chamamos de ligação covalente dativa, que nós podemos representar assim, ó, por uma flechinha. Certo, gente?
Só que o que acontece hoje em dia? Hoje em dia, analisando um pouco melhor isso, com mais profundidade, percebe-se que, na verdade, essa dativa não é uma dativa. Essa dativa é uma ligação covalente normal. Então, dependendo da maneira como isso é cobrado de vocês, e aí vai depender, né? Se você está trabalhando no ensino médio, se você está trabalhando na graduação, dependendo da maneira como você vai trabalhar isso, você vai dizer que isso aí, na verdade, é uma expansão de octeto. Ai, agora me ferrei. O que significa essa expansão do octeto? Então, eu posso considerar que ao invés disso ser uma dativa, na verdade o oxigênio está fazendo uma ligação dupla com o enxofre. Mas como é que o oxigênio poderia fazer uma ligação dupla com o enxofre? Então, vou voltar aqui e vou mostrar para vocês isso em termos de orbital. Do jeito que está aqui, é impossível isso acontecer. Mas nós não podemos esquecer que aqui nós temos no enxofre o subnível 3D, que está aqui, pessoal, incompleto. Aí tu vai dizer, caraca, que 3D é esse? Se você olhar lá as camadas, você vai perceber que na terceira camada, que é a camada que o enxofre está participando com ligação, existem os subníveis S, P e D. Só que aqui o subnível D do enxofre, ele está zerado. Não tem elétron. Porque com o subnível S e o subnível P, eu satisfaço os 6 que tem aí, eu não preciso usar o 3D. Mas o que pode acontecer? Se você usar o subnível P aqui do oxigênio, deixa eu ver se eu acho aqui um orbital P que está... deixa assim mesmo. Se eu usar aqui o subnível P, né, para o enxofre, o subnível P aqui ele tem 3 elétrons para cima e tem um para baixo. Portanto, tem um orbital que está completo, certo? Esse orbital completo não faz ligação. Mas o que pode acontecer? Eu posso mandar o elétron desse subnível lá para o subnível 3D. E se eu mandar o elétron do 3S para o 3D, desculpa, errei, não é do 3S, eu errei aqui. Eu posso mandar um elétron desse que está emparelhado do 3P lá para o 3D. E se eu fizer isso, eu passo a ter agora 3 orbitais incompletos aqui. 3 orbitais incompletos no subnível P, mais um que vai ficar incompleto no subnível D, porque eu vou mandar um elétron para lá. Ó. Então, isso aqui ficaria um 3P3, ó, porque eu mandei um elétron lá para o D, e isso aqui ficaria um 3D1. Ó. Então, tu vai ter 3 elétrons desemparelhados aqui, mais um elétron desemparelhado aqui. Portanto, tu vai ter 4 elétrons desemparelhados. E se você tem 4 elétrons desemparelhados, eu posso fazer 4 ligações covalentes normais. Só que se o cara tem 6 elétrons no último nível e faz 4 ligações, ele passa a ter 10 elétrons no último nível. E 10 elétrons é mais do que 8. Portanto, aí nós vamos falar dessa chamada expansão do octeto. Então, expandir o octeto significa fazer mais ligações do que aquilo que o octeto permite. Só que para isso tu tem que mudar a sua estrutura eletrônica. Então, sempre que você observar que você tem um átomo fazendo mais ligações do que aquilo que lhe é permitido, é porque está acontecendo essa chamada expansão do octeto. E para você ter noção, né, o enxofre poderia fazer mais 2 ligações. Como é que ele poderia fazer mais 2? Vou te mostrar aqui. Ele pega um elétron do S e manda também para o D, ó. Se ele fizer isso, gente, ele passa a ter um elétron desemparelhado no S, 3 elétrons desemparelhados no P, mais 2 elétrons desemparelhados no D. E aí eu teria no total 6 elétrons desemparelhados. Se eu tenho 6 elétrons desemparelhados, eu posso fazer 6 ligações. Então, para eu poder fazer mais ligações do que aquilo que o octeto permite, eu preciso mudar a configuração eletrônica. Eu
Eu preciso ativar esse elétron lá para o subnível mais energético. E a partir daí formar um orbital incompleto que não existia. Só que ao fazer isso, eu passo a ter mais elétrons no último nível que aqueles 8 que a regra do octeto manda. Aí eu falo de expansão de octeto. Então isso é expandir o octeto. Então sempre que tiver uma dativa, o que eu aconselho sempre quando eu falo sobre isso é: faz normalmente, faz como tu está acostumado, porque normalmente você aprendeu dessa forma, estava acostumado a fazer em ligação covalente dativa, e no final, no lugar da dativa põe uma dupla. Se você fizer isso, se no lugar da dativa você puser uma dupla, você está falando de expansão do octeto. Só que aí tu vai dizer: professor, eu posso sempre fazer isso? Não. E aí eu vou explicar para vocês na próxima aula quando que eu não posso fazer isso. Mas aí fica para a próxima aula, porque essa aula senão vai ficar muito extensa aqui e a gente não vai ter condições de poder passar para vocês lá pelo YouTube. Tá bom, gente? Então, próxima aula a gente vai a partir daqui e aí nós falamos o que vai acontecer. Beleza? Ela tá aqui? Tranquilo? Então, tá aí. Abraço, voltamos depois. Cuida aí o que vai aparecendo para vocês se acompanhando a aula, né? Pelo Sigai. Valeu, gente? Fique bem, fique forte, fique em casa se possível, se não for, cuide-se o máximo que você puder, porque a coisa aí não está muito fácil não, tá? As previsões não são nada boas. Estava lendo agora um artigo aí sobre isso, o que os Estados Unidos estão pensando de nós, né? Eles acham, projetam que do jeito que a gente está se cuidando, ou seja, mal se cuidando, nós vamos chegar a 165 mil mortos até agosto. Então, olha, perigo disso. Tá? Então, por favor, temos que nos cuidar aí. Tá bom? Cuide-se, cuida da tua família, cuide dos teus filhos, dos seus irmãos, pais, vô, todo mundo. Valeu, gente. Abraço.